Como é que bateu isso pro Grêmio? Como é que o Grêmio digeriu esse pênalti não marcado no final do jogo? Não, digeriu ainda não, né? Porque isso é totalmente indigesto o que aconteceu com o Grêmio na noite de ontem. Eu posso te garantir uma coisa: o Grêmio vai à CBF, já foi atendido, né? Inicialmente, porque a CBF afastou os envolvidos na não marcação do pênalti, mas o Grêmio fará a sua terceira reclamação formal à CBF nesse Campeonato Brasileiro. Uma delas tinha sido no jogo contra o Flamengo, outra um pouco mais atrás no Campeonato Brasileiro, e agora vai ser feita a terceira. O Grêmio, independente dos efeitos dessa reclamação, ele acha que isso significa montar uma posição, mostrar para a CBF que está atento ao que está acontecendo, que quer ser daqui a pouco até propositivo na evolução do futebol brasileiro. Porque os clubes muito falam, né, Thiago, PVC, que são a favor da profissionalização da arbitragem, mas daí tem várias questões ainda a serem debatidas sobre isso: quem é que vai pagar, como é que vai funcionar, da onde vai sair, quem é que vai organizar. Mas então o Grêmio quer ser propositivo nessa questão de evolução da arbitragem brasileira. O Renato estava muito irritado, como sempre, passou da linha, ironizou, os jogadores também irritados demais, mas o Grêmio quer montar sua posição, ser firme nas suas condutas junto à CBF. Inclusive, eu ouvi que se tiver que reclamar todos os jogos do Brasileirão, o Grêmio está disposto a isso. Está disposto a levantar essa bandeira, a vestir essa camisa, a ser propositivo na evolução da arbitragem, porque isso não pode acontecer. O Grêmio entende, evidentemente, que foi muito prejudicado, e até fica aquela questão, né? Ainda que a CBF tenha reconhecido o erro, ainda que os árbitros tenham sido afastados, isso não vai fazer o Grêmio ter pontuação a mais, não vai mudar o resultado. Claro que não se sabe o que ia acontecer no pênalti, o jogador poderia perder, mas isso não vai mudar o que aconteceu dentro de campo. Até seria o Luan que iria bater o pênalti, segundo o Renato Gaúcho. Era ele mesmo? Era ele mesmo. Seria o Luan que bateria o pênalti no final do jogo. Olha, você vê, né? Uma partida de 8 gols, a gente acaba discutindo um lance, porque o lance é muito importante. Imagina, PVC, como seria essa história hoje com o Luan batendo um pênalti? Se ele faz, se ele não faz, é história para mais de ano. E olha o tamanho da interferência do árbitro e do VAR, que não interferiu, né, PVC? É muito grave. Seria o assunto seria completamente outro, seria o renascimento do Luan, se ele tivesse convertido o pênalti, feito o gol contra o Corinthians. De qualquer maneira, a gente teria uma outra conversa. A gente está conversando de um jogo extraordinário. Mas o jogo foi mais ou menos porque foi um peladão. Não, teve erros defensivos, não foi um 4-4. É um placar raro, foi o jogo com o maior número de gols do Campeonato Brasileiro. Numa segunda-feira à noite, em Itaquera, na zona leste de São Paulo, com 36 mil pessoas no estádio. E a gente está falando, até agora, durante 52 minutos, sobre arbitragem, por causa de um pênalti óbvio não marcado. E que foi dito claramente pelo Sálvio que faltou coragem. Isso é assustador. E assim, vários aspectos. Vou pôr o Samir na roda. Samir Carvalho chegou, vai nos dar o bastidor do Corinthians, porque o Corinthians fez 3 gols em 7 minutos. O Corinthians fez 3 gols em 7 minutos. Foi um jogo extraordinário. Cadê o Samir? Samir vai pintar Thiago, aqui? Diga. Enquanto o Samir não entra, eu só quero trazer mais um detalhe de bastidores do Grêmio, tá? O presidente Alberto Guerra foi quem tratou abertamente dessa situação de ir até a CBF, mas o presidente, ele, nos microfones, a imprensa, ele trata de medir as palavras dele, temendo que daqui a pouco uma colocação mais incisiva possa gerar uma repercussão ruim nos bastidores junto à CBF e uma represália. Então, até no momento de reclamar, o time se vê um pouco acuado nessa questão da arbitragem. Fala, Samir, bom dia. Samir, bom dia, Thiago, PVC, bom dia, Marinha, quem nos acompanha de primeira. Estamos à disposição. O que ia acontecer se o Luan faz o gol? Rapaz, aliás, o Luan, ele perdeu um pênalti contra o Corinthians, que foi em 2017, né, no ano em que o Corinthians foi campeão brasileiro, mas realmente faltou esse atrativo, né? Infelizmente, o VAR e também toda a arbitragem, como já foi muito bem discutido aí por vocês, né? E também pelo Sálvio,
infelizmente roubou essa cena, né? Ia ser bastante interessante ver o Luan fazendo ou não fazendo. Todo momento que ele tocava na bola era vaiado, seria um atrativo à parte. Eu até fiquei imaginando, quando sai a informação que chega nos grupos de corintianos que o Luan ia bater, sinceramente eu achei até que era fake news, né? Porque seria muita ousadia, né? O Luan bater nesse pênalti por todo o repertório. Mas, né, o Marinho disse aí que o Renato realmente confirmou isso. E tô com você, viu, Thiago? Perdemos um grande atrativo por causa de um erro gravíssimo de arbitragem. O nosso repórter André Martins estava ontem na Arena, abastecendo os canais de WhatsApp do UOL. Ainda não entrou? Se inscreva. Tem o canal do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Santos, do Flamengo. Entre lá para curtir as notícias do seu time. E ele mostrou o momento em que o Luan entrava em campo, a reação da Arena. Logo depois o Luan foi bater o escanteio que gerou toda a confusão, e a reação foi incrível também. E quando você diz que o Luan perdeu um pênalti contra o Corinthians em 2017, era o melhor Luan. 2017 foi o ano que ele foi eleito o melhor jogador da América, e ganhou a Libertadores. O Corinthians foi campeão brasileiro e o Grêmio ganhou a Libertadores. O que mais você tem, Marinho, a respeito de bastidor do Luan, em relação especificamente à partida de ontem, voltar à Arena do Corinthians? Bom, o Luan se preparou muito para a partida de ontem, viu? Durante a semana ele foi até cotado para começar o jogo, algo que não aconteceu. Mas o Luan, ele vive um momento de recuperação, assim. Ele ainda não é protagonista no Grêmio, ele não conseguiu ocupar esse espaço, mas o que se tem de avaliação dele no dia a dia, no rendimento dele, na evolução, é totalmente positiva. Não se tem nenhuma reclamação do Grêmio enquanto clube, de alguma insubordinação, de alguma situação que o Luan tenha passado, não. E o Grêmio entende, o Renato entende, eles percebem no Luan um menino que não sente esse tipo de pressão, sabe? Ele é aquele cara que é um pouco aleatório, assim. O Luan é um cara que não costuma se importar com, olha, tem, sei lá, 30, 40 mil pessoas contra ele, vaiando e tal. Ele até gosta desse clima, isso até faz o Luan crescer. E o Renato trabalhou com ele ao longo da semana aquela situação de, ó, esse jogo aí vai ter que mostrar serviço, esse jogo é importante para ti, sabe? Utilizou o duelo contra o Corinthians para dar uma inflada no Luan, sabe? Para fazer o Luan crescer e, quem sabe, ser algum tipo de protagonista no jogo. Acabou não tendo a oportunidade de bater o pênalti, mas isso foi muito trabalhado na relação próxima que tem o Renato com o Luan. Ô, Samir, e do lado do Corinthians, como é que o Corinthians viu a visita do Luan? Qual foi o bastidor que você conta pra gente? Não, em relação ao Luan, o Corinthians não focou muito nisso, né, Thiago? Até porque ele entrou no final da partida, sim. Ficou mais por conta realmente do torcedor, né? O Vanderlei sequer foi questionado sobre isso na coletiva. Eu também não colhi nenhuma informação. Só o Juliano, na verdade, que na zona mista, né, falou um pouco, porque ele deu um abraço ali no Luan no final. E acho que foi a única repercussão realmente foi a do Juliano por parte do Corinthians, né? Que ele disse que o Luan é um menino, né? Um menino, aquela coisa, igual do Neymar, é um menino, eterno menino, né? É um menino muito bom, um menino bonzinho, um menino que teve problemas, mas que tem que ajudar, aquela coisa toda. E o Juliano falou que é amigo dele, né? Porque jogaram juntos no Grêmio e utilizou o termo menino, né? Que é muito bom. E essa questão do Luan que o Marinho falou, no Corinthians também, nos treinos que ele fazia separado do elenco, ele também não faltava, não chegava atrasado, cumpria todos. O problema, ele tinha os problemas dele extra-campo, né, de noitada, esse tipo de coisa, mas não atrasava em treinamentos, não, viu? Ele era compromissado em relação a isso. O problema dele era essa displicência, né, de não demonstrar muita vontade de querer jogar. E talvez por isso ele é assim, né, meio aleatório, igual o Marinho falando, não sente nada. É que ele não sente nada mesmo, o Luan é frio, né? Bom, Marinho, você tem algo acrescentado ao bastidor do Grêmio? Como é que está o Renato? Como é que está a cabeça do Grêmio? O que é que se comenta no bastidor do Grêmio, pensando agora em futuro, reta final, o Brasileirão deu uma escapada, quais são os planos do Grêmio? O que fica claro, Thiago, Samir, PVC, todo mundo que está nos assistindo, é que a disputa pelo título do Brasileiro, que ainda tinha uma pequena chama no Grêmio ali, se alimentava muito isso, ela ficou muito difícil, né? Ficou bem complicado. O Grêmio alimentava isso, não como, assim, como é que eu vou dizer, um projeto, eu diria que era mais um sonho, estava naquela fase de ser, quem sabe lá na frente, né, se o Botafogo tropeçar, os outros concorrentes também, mas agora está realmente bem complicado. O Grêmio vai focar
na classificação para a próxima Libertadores, que no próprio Grêmio já é visto como uma grande coisa, uma vez que a gente pode não estar lembrado, mas no ano passado o Grêmio jogou a Série B. Então essa é a temporada de retorno do Grêmio, fez aí muitas contratações, trouxe aí mais de 11 jogadores. Evidente que o ano que vem não vai ter o Luis Soares, que vai embora no fim do ano. O Soares, que é um jogador importantíssimo aí para o Grêmio, e que agora a questão é confirmar uma vaga na próxima Libertadores para encerrar bem essa temporada. O Marinho, fez um golaço o Soares ontem, PVC, fala. O primeiro gol dele fora de casa, né? Sim, eu gostei fora da balançada, ele quebrou. Fora do Rio Grande do Sul, né? Porque fora de casa ele fez um em Caxias e um em Erechim. Eu gostei da balançada que ele deu para cima do Fábio Santos no gol, PVC. Fala aí. Eu ia falar só na linha do que o Marinho citou, que o Grêmio briga pelo título com dificuldade, que tem 11 pontos a menos que o Botafogo, e passa a entender que é muito difícil ganhar o campeonato. Está claro, o Botafogo vai ser campeão, se não for o Botafogo vai ser o Palmeiras. Mas é importante olhar para esse retrato do que o Marinho trouxe agora. O Grêmio estava na Série B no ano passado e o Botafogo estava na Série B no ano retrasado. Em 2021, perdão, 2021. Então, é muito marcante prestar atenção nisso, porque é uma coisa que ainda pertence ao Campeonato Brasileiro, como diria o Vanderlei Luxemburgo. O Campeonato Brasileiro tem 2 dos 4 times que estavam na Série B, primeiros colocados, que estavam na Série B há 1 ou há 2 anos. E o Brasileirão é o campeonato que, em 2013, teve o Cruzeiro campeão da Série A e o Palmeiras campeão da Série B. E 9 anos depois, o Palmeiras campeão da Série A e o Cruzeiro campeão da Série B. Por enquanto, só no Brasil acontece isso. Que loucura. É difícil diagnosticar o porquê, né? Se é falta de organização. Não, você tem uma temporada que é uma corrida com obstáculos, né? Você não tem uma corrida, você não tem uma maratona, isso não é nem sequer uma maratona, é uma maratona com obstáculos. E por outro lado, você vai vendendo jogador, contratando jogador, mudando o time, e os mais ricos são muito fortes, mas tem as torcidas preparadas, treinadas com a cultura de que vão brigar pelo título. O Grêmio volta da Série B e não volta pensando, se eu ficar no bloco do meio, tá tudo bem. Não tá tudo bem. O Grêmio empata 4-4 com o Corinthians e Itaquera, fica a 11 pontos do líder e não tá tudo bem no ano em que voltou da Série B. O Renato andou dizendo nas coletivas passadas que ele provocava os jogadores, falava assim, vocês querem ser campeões? Foi exatamente a coletiva depois do Santos, com aquele gol que a bola ia sair e o jogador vacilou. Ele falou, vocês falam para mim que vocês querem ser campeões, quem quer ser campeão não dá um vacilo desse. Realmente, como você está falando, PVC, a pressão é sempre por título. É isso, né, Marinho? Não tem como, é um clube grande, como um gigante como é o Grêmio, a pressão vai ser sempre essa, até que só o Cruzeiro no Brasil, com o Ronaldo, teve coragem de dizer, eu volto, se ficar em 12º, tá tudo bem, pôs isso no papel. Valeu, Marinho, complete, diga algo a mais que você queira dizer, e muito obrigado, até uma próxima. Não, é isso aí. Só queria aproveitar o embalo para vender meu peixe, tá, Thiago? Nós publicamos hoje, com participação do PVC, inclusive, uma especial muito legal sobre o começo da fase de grupos da Champions League. Nessa nova era aí, sem o Messi e sem o Cristiano Ronaldo, a especial tá maravilhosa, em parceria com o Thiago Arantes e com a edição do Fávero. Então, curtam lá no All Sport, que a especial foi feita com muito carinho. Tchau. Fala só mais um pouquinho dela pra gente que vale a pena. É a primeira Champions League sem Messi e Cristiano Ronaldo desde 2002. Desde 2002, quando o Cristiano estreou pelo Sporting na fase preliminar. Desde então, todas tiveram ou o Cristiano, ou o Messi, ou os dois. E essa também, por ironia do destino, vai ser sem o Neymar, né? Que poderia ter a oportunidade de assumir aí essa preponderância, essa supremacia aí entre os jogadores, não vai ter condições porque está jogando a Champions da Ásia lá pelo Al Hilal.
Então lá a gente traz o diagnóstico de todos os grupos, quais jogadores podem ser candidatos a ser um novo Cristiano, a ser um novo Messi, opiniões dos nossos colunistas, entre eles o PVC. Enfim, a gente disseca essa nova era da Champions League que começa hoje na fase de grupos. Legal. Obrigado, Marinho.